Bem-vindo à nossa aula de camada de UI. Nessa aula nós vamos falar especificamente sobre a camada de UI e a gente vai falar dois componentes dela, que são as views e as view models. Imagine que sua aplicação é como um teatro. A UI layer, ou camada de interface do usuário, é o palco onde tudo acontece. Os atores do teatro são os elementos visuais. E o diretor que coordena o que deve ser mostrado e quando é o View Model. Nós vamos entender melhor esse espetáculo. Vamos falar sobre o papel da UI Layer. A UI Layer é responsável por interagir com o usuário. Ela mostra informações na tela e recebe entradas como toques e preenchimento de formulários. Sempre que os dados mudam ou o usuário interage, a UI reage e se atualiza. Essa camada segue a arquitetura MVVM, Model, View, View Model, que nós abordamos na aula anterior. E ela tem duas partes principais, lembra? Views, que são responsáveis por exibir os dados na telas. Quando a gente fala de Flutter, as views elas são compostas por widgets. E também temos um outro componente, que são os View Models, que são responsáveis por fazer a coisa acontecer, onde eles transformam os dados em informações prontas para serem exibidas. Vamos agora abordar o primeiro componente da camada de UI, que é a View. As views são como o cenário do teatro, que a gente consegue ver ali. Eles mostram os dados e reagem às ações do usuário. Mas atenção, elas não devem conter lógica de negócios. Então, o que elas podem fazer? Elas podem mostrar ou esconder widgets, por exemplo, se um botão deve aparecer ou não, criar animações e organizar a interface conforme o tamanho da tela e definir navegação entre telas. Exemplo, uma tela de login é uma view porque mostra campos de usuário e senha, mas não valida os dados. Isso é trabalho do View Model. Então vamos para ele agora. Os View Models são como diretores do teatro, conforme o nosso exemplo do início. Eles garantem que os dados certos apareçam no momento certo. Então o que eles fazem? Eles pegam os dados dos repositórios e formatam para exibição. Mantêm o estado da interface. Por exemplo, saber qual aba do app está ativa. Isso é responsabilidade do View Model. Eles também criam comandos, que são funções que a View pode chamar para realizar ações. Por exemplo, o usuário lá preenche um formulário e quer salvar. Essa ação, esse comando, vai estar no View Model que vai ser utilizado pela View. Então, um exemplo, um login View Model. Ele pode pegar o nome do usuário digitado, verificar se é válido e chamar a API de login. A View exibe apenas mensagens de erro caso algo esteja errado. Mas lembre que a validação dos dados é do View Model. Nesse caso aqui a gente chamou de login View Model. Aí no caso a View, se tiver algum erro, vai exibir essas mensagens de erros. Agora fazendo a conexão entre View e View Model. Cada View tem um View Model correspondente, ou seja, um para um. Assim, a UI se mantém organizada e cada parte do código tem uma responsabilidade clara. Exemplo, um app pode ter um login view, que exibe ali a tela de login, e pode ter um login view model, que lida com a lógica de autenticação. Na aula de hoje, nós vimos que a UI Layer em Flutter segue o padrão MVVM, separando a lógica dos dados da exibição na tela. Com isso, nós conseguimos manter a interface organizada e testável, separar responsabilidades facilitando manutenção e
criar experiências interativas e responsivas para os usuários. E aí, o que você achou da aula de hoje sobre a camada de UI? Na próxima aula, nós vamos partir para uma outra camada, a camada de dados. Então, até lá!